pode ser considerada uma doença degenerativa, evolutiva, e ela é irreversível, e ela é incurável, e ela é incapacitante. O direito à vida deve ser amparado antes de mais nada. É um direito que nós todos temos, que foi já constatado que a gente tem o direito, só que a gente não está com ele na mão. É a mesma coisa que você não ter. O INSS, ele nega, mesmo com todas as provas, com todos os documentos, que provava que eu tinha uma união estável, que eu morava com o Alexandre, que eu convivi com o Alexandre, eles negam, eles não me concedem a pensão. Tem pessoas que cobram muito mais do que se eu estivesse na sala de aula. Alguns pedem resumos, resenhas, outros pedem para fazer trabalho mesmo, questão da área, sobre alguns assuntos da disciplina. Então eu correria também. Eu fazia exercício em casa, ia amamentando e estudando. Tudo isso no Via Legal, que começa agora. Um sofrimento em dobro. Como se não bastasse ter que enfrentar uma longa espera por transplante, as vítimas de uma doença rara também sofrem com a falta de medicamento. O remédio que poderia reduzir o sofrimento existe, já foi testado, mas no Brasil ainda tem a venda proibida. Quando está na pizzaria, Marcelo faz de tudo. Prepara a massa, monta a pizza e ainda controla o forno. Muito trabalho, é muito cansativo, muito calor, final de semana não para, é muitas pizzas que a gente solta, é muito cansativo mesmo. Quem vê Marcelo trabalhando assim não imagina que ele tenha qualquer problema de saúde. Mas há 2 anos ele começou a sentir fortes dores, justamente nos braços e nas pernas. Era o início dos sintomas de uma doença hereditária e rara. Eu estava meio preparado, eu já tinha para mim que eu tinha, né, devido aos meus sintomas, só que você achar que você tem e você vê o que você tem na hora, um exame, é complicado. O comerciante tem polineuropatia amiloidótica. Os primeiros registros da doença foram durante a colonização viking, na região do Porto, em Portugal. Segundo especialistas, trata-se de uma mutação genética que afeta os neurônios e compromete os membros inferiores e superiores. A doença, ela não é só localizada nos nervos. Ela pode se localizar em outras regiões, ser mais sistêmica do que aquela forma só localizada que a gente imagina muitas vezes. Como que é uma doença que vai levando a uma condição de aglomeração de proteínas anormais em tecidos, pode ser considerada uma doença degenerativa, evolutiva, e ela é irreversível, e ela é incurável, e ela é incapacitante. Fábio, o irmão mais velho de Marcelo, também tem a doença. Ele recebeu o diagnóstico há 5 anos, mas os sintomas só começaram a aparecer no ano passado. Começou com as dores, principalmente as pontadas, como se fosse uma agulhada que você leva mesmo, entendeu? Isso começou esporádico e se tornou constante depois. Para aliviar as dores constantes, os irmãos tomam vários medicamentos. Eles contam que herdaram a doença do pai, que morreu aos 47 anos. Uma doença progressiva degenerativa. Ela começa atingindo os membros inferiores, depois os superiores. Depois atinge também o coração em alguns casos, insuficiência renal. E o grande problema dessa doença é que atinge o sistema gástrico e você falece mesmo de desnutrição, entendeu? A pessoa fica muito fraca. Meu pai faleceu com 37 quilos. Ele tinha 1,80 m. Mas os especialistas garantem, esse sofrimento pode ser evitado se o paciente passar por um transplante de fígado. Os irmãos de São Paulo estão na fila da cirurgia. Enquanto aguardam o procedimento, eles devem tomar um remédio importado, conhecido como Tafamides. O problema é que o medicamento não está à venda no Brasil. No exterior, cada caixa custa cerca de R$ 45 mil. O Tafamides, o que ele faz?
Ele estabiliza a proteína. Ele faz com que ela não se deposite mais de uma forma extensa nos tecidos. E assim eu pararia, em tese, a evolução da doença também. O governo não tem dados oficiais sobre o número de brasileiros portadores de doenças raras. A estimativa é que entre 3% e 5% da população nasçam com algum problema genético. Muitos só se manifestam quando a pessoa chega à fase adulta. E isso pode dificultar ainda mais o diagnóstico e encarecer o tratamento. A diretora da Associação dos Familiares e Portadores de Doenças Graves reclama do custo e da falta de acesso a alguns exames e medicamentos. Tem muitos tratamentos que já estão no Brasil para doenças raras, que já estão registrados pela Anvisa, mas que ainda não foram incorporados pelo Sistema Único de Saúde, através dos protocolos, que é uma falha muito grande, ao meu ver, do governo. Marcelo e Fábio decidiram recorrer aos tribunais para conseguir o Tafamides. O juiz que analisou o caso de Marcelo em São Paulo atendeu o pedido de liminar e, de forma provisória, determinou que a União forneça o remédio, mesmo antes do fim do processo. Nós tomamos o cuidado também de, antes mesmo de apreciar a questão, buscarmos informações com diversos outros órgãos médicos, seguindo aí algumas diretrizes que nós temos exatamente para equilibrar, né, essa situação entre o que o poder público pode fazer e aquilo que a pessoa tem como direito assegurado na Constituição e nas nossas leis. O direito à vida deve ser amparado antes de mais nada. E impedir a importação ou não permitir que seja fornecido gratuitamente afronta esse direito. Os irmãos sabem bem quanto é difícil a luta contra a doença, mas com a ajuda da medicina e da justiça, eles querem ter a chance não só de vencer essa batalha, mas principalmente de ganhar qualidade de vida. É um direito que nós todos temos, que foi já constatado que a gente tem o direito, só que a gente não está com ele na mão. É a mesma coisa que você não ter. Eu espero que o poder público atenda ao nosso pedido, porque a gente já tem a liminar, ganha. Só que no nosso caso a gente precisa de ser rápido, porque essa doença é progressiva degenerativa. Se demorar muito, a gente vai aumentar nossas sequelas e vai diminuir nossa qualidade de vida. Esse é o principal ponto, o tempo. A gente não tem tempo para esperar. A Anvisa informou que nunca recebeu nenhum pedido para o fornecimento do remédio indicado para o tratamento dos 2 irmãos de São Paulo. Já a União, condenada a arcar com os custos do produto, não se manifestou sobre a decisão judicial. Se você quer conhecer a lista de medicamentos fornecidos pelo SUS, acesse este endereço. Normalmente, a mulher que acaba de ter um filho não encontra dificuldades para justificar a ausência em compromissos como trabalho e escola. Na verdade, trata-se de um direito previsto em lei. Mesmo assim, algumas mães ainda precisam recorrer à justiça para não ficar no prejuízo. Marília já estava no penúltimo semestre da Faculdade de Terapia Ocupacional quando uma gravidez inesperada mudou tudo na vida da estudante. Fiquei chocada, né? Mas aí tinha que encarar, né? Mesmo com a barriga enorme, Marília conta que frequentou a faculdade até poucos dias antes do nascimento de Ian. E olha que ela ia de ônibus. Voltar à noite era bem cansativo, né? O transporte cheio. Isso sem contar o sono, a dor nas costas e a indisposição durante as aulas. Tudo isso assim atrapalhava. A sala desnotada, a gente teve que sair ainda com aquele barrigão, ainda não anda rápido, né? A Marília podia ter trancado o curso, mas para não atrasar os estudos, preferiu seguir em frente. Ela também tinha a opção de fazer as atividades acadêmicas em casa, a partir do 8º mês de gestação, mas decidiu só entrar no sistema de exercícios domiciliares quando o filho nasceu. Já são 2 meses de licença e dá para perceber que não tem sido fácil conciliar os trabalhos da faculdade com as obrigações de mãe. Mas ela se desdobra, estuda com o bebê no colo. Quando Ian dorme, o sossego não dura quase nada.
E até para organizar os estudos fica complicado, porque o meu horário é em função do horário dele, né? Acordou, mamãe, não me deixa sozinho não, mamãe. Tem os professores que cobram muito mais do que se eu estivesse na sala de aula. Alguns pedem resumos, resenhas, outros pedem para fazer trabalho mesmo, questão da área, sobre os assuntos da disciplina. Toda estudante grávida de 8 meses ou com bebê recém-nascido pode ficar 3 meses estudando em casa. Mas apesar dessa garantia estar expressa em lei, ainda existem faculdades que se negam a conceder o benefício. Isso aconteceu com uma universitária de Paracatu, em Minas Gerais. No último mês de gestação e com um quadro de anemia, ela tinha 2 opções: trancar o curso ou buscar esse direito na justiça. Ela optou pela segunda alternativa e conseguiu a licença domiciliar. Para o desembargador que julgou o caso, não há por que impedir uma grávida de continuar estudando. No mínimo, há uma interrupção indesejada, porque as pessoas nessas condições elas não estão impossibilitadas de estudar nem de aprender, elas estão impossibilitadas de se fazerem presentes ao estabelecimento de ensino. O secretário de Administração Acadêmica da Universidade de Brasília só faz um alerta: não é possível estender o benefício no caso das aulas práticas. Você não consegue levar um laboratório à residência da aluna para ela poder fazer os estudos em casa. Então tem umas particularidades. Então tudo isso começa na própria orientação de matrícula, para evitar matricular disciplinas que tenham prática, que ela não vai conseguir desenvolver em casa esses exercícios. É por isso que Marília só vai estagiar no próximo semestre. Apesar da rotina cansativa, diz que não se arrepende de ter continuado os estudos. Aliás, essa situação nem é novidade para ela. O primeiro filho nasceu quando Marília ainda estava no ensino médio. Aquela correria também. Eu fazia exercício em casa, ia amamentando e estudando. Você pode rever outras decisões que garantiram esse direito tão importante para mãe e filho acessando nossos canais na internet. O caminho inverso. Enquanto em boa parte do Brasil a tendência é repassar o controle de rodovias à iniciativa privada, no sul do país o Estado resolveu criar uma empresa para cuidar do serviço. É claro que a decisão tem gerado muita polêmica. Quando o assunto é pedágio, é difícil encontrar quem não reclame. Um pouquinho alto ainda, né? Daria para achar mais, né? Eu acredito que em função das condições da estrada, até pelos remendos que está tendo aí e das dificuldades que nós estamos enfrentando, até poderia ser um pouquinho mais baixo, né? Ou levantar e fazer a manutenção adequada. Para a maioria dos usuários, pagar a conta não significa a garantia de uma estrada em bom estado de conservação. É muito caro, porque as condições da rodovia deveriam estar melhores, né, para as pessoas. Eu acho que se eles melhorarem, daí compensa. Tá um pouco melhor, mas mesmo assim, né, é um absurdo, né, muito caro. No Brasil inteiro se questiona os valores cobrados nos pedágios. Mas o que o motorista mais quer saber é quais são os itens que são levados em conta para definir o preço de uma tarifa. Esse cálculo é feito por 55 concessionárias que controlam 283 praças de pedágio em todo o país. A definição do valor depende de custos com materiais como brita, areia, asfalto e terraplenagem. Tem também serviços de manutenção, tapa-buracos, restauração, drenagem, sinalização, capina e recapeamento. A lista inclui ainda a conta de assistência ao usuário, com guincho, ambulâncias, socorro mecânico e os chamados callbox. E até as despesas com pessoal, o lucro das empresas e a estimativa de tráfego. Pelos contratos, a concessionária deve apresentar o valor ao governo que precisa autorizar a cobrança. Em seguida, entra em cena a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que fiscaliza se o preço cobrado está de acordo com o investimento feito na rodovia. Mas nem sempre é possível saber se esta conta foi feita de forma correta.
Este professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em trânsito, critica a sociedade não ter acesso às planilhas de custo. Aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil não é feita uma boa fiscalização. Se não há fiscalização, os serviços não são bem executados. Outros problemas que ocorrem, né, também é muitas vezes o tempo de concessão inadequado. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, 15 anos eu acho muito pouco para recuperar o capital investido e promover um retorno adequado. Do outro lado, quem administra os pedágios justifica os valores cobrados. Para o presidente da Associação Brasileira das Concessionárias de Rodovias, os preços são compatíveis com os investimentos feitos pelas empresas. O que se leva em conta ao formular a tarifa primeiro é a projeção de tráfego. Qual é o tráfego que é estimado que vai ter naquela rodovia, porque ele é que gera a receita e ele é fundamental. O outro aspecto são os custos, né? Os custos dos investimentos que tem que ser feito e o custo de operação, né? E também os custos financeiros, os custos dos financiamentos, os custos necessários. A transferência da responsabilidade pela administração de rodovias para a iniciativa privada começou a ser feita há pouco mais de uma década. Uma prática que sempre gerou conflitos e disputa nos tribunais. E se engana quem pensa que o único motivo da discórdia é o valor da tarifa. Numa primeira fase, se questionou muito o próprio processo licitatório onde foram efetivadas essas concessões. Havia alternativa, a necessidade ou não. Isso teve muito aqui. E hoje elas se concentram basicamente, e é o caso que nós vamos julgar, em alegados desequilíbrios contratuais. Aqui no Rio Grande do Sul, o capítulo mais recente dessa disputa entre governo e empresas concessionárias envolve a exploração de uma praça de pedágio em Carazinho, no noroeste do estado. Uma das concessionárias cobra na justiça uma indenização de 23 milhões e meio de reais. Alega desequilíbrio financeiro do contrato, que teria sido provocado pela resistência do executivo em autorizar o aumento das tarifas. Juntas, as empresas que controlam estradas pedagiadas no Rio Grande do Sul afirmam que o poder público deve 400 milhões de reais às concessionárias. Reajustes que estariam previstos no contrato, o poder público não autorizou os aumentos e as concessionárias têm se valido do poder judiciário para fazer cumprir esse contrato. Problemas que explicam, pelo menos em parte, a decisão do governo estadual do Rio Grande do Sul de retomar o controle das estradas antes do fim dos contratos. O anúncio feito no final do ano passado pegou muita gente de surpresa. A intenção do executivo gaúcho é antecipar em meio ano o término dos contratos e reassumir até o mês de junho a administração de 820 quilômetros de estradas que cortam o estado. O problema que existe é que você tem desequilíbrios, porque o governo interfere algumas vezes durante o contrato. Praças de pedágio que ficam sem funcionar, inclui novas obrigações, novos investimentos, tem alterações legais também que influem o contrato. Enquanto os estados buscam alternativas em meio a disputas jurídicas e reclamações dos usuários, especialistas afirmam que uma das saídas é debater o tema de forma mais transparente com a sociedade. Eu acho que tem que discutir com a população usuária. Que valor a população usuária estaria disposta a desembolsar para andar, circular em rodovias em condições, para que o Estado tivesse garantia que os insumos chegassem aos centros de produção e os produtos acabados chegassem sem problemas de continuidade aos centros de consumo. Em relação à intenção do governo gaúcho de retomar a administração do chamado Polo de Carazinho, a medida também foi questionada nos tribunais. Uma decisão provisória tomada no fim de fevereiro garantiu à empresa o direito de explorar o serviço até o fim do contrato. Com isso, os pedágios devem ser mantidos até o dia 28 de dezembro. Uma das maiores reclamações envolvendo os pedágios ocorre quando as barreiras são instaladas em áreas urbanas. A medida quase sempre significa uma conta extra para quem vive nessas cidades. O Via Legal já mostrou as consequências desse tipo de cobrança.
praça de pedágio que praticamente divide ao meio este pequeno município do Rio de Janeiro. Por 3 anos, os motoristas de Casimiro de Abreu foram obrigados a pagar para passar de um lado a outro da cidade. E quase sempre a conta era alta. Dependendo do veículo, o preço podia chegar a R$ 18,60. Para eu desfrutar de um mar, de uma serra, eu tenho que pagar pedágio. Para eu marcar um exame, eu tenho que pagar pedágio. Para eu vir no hospital para ser atendido, eu tenho que pagar pedágio. Essa situação, no mínimo inusitada, foi mostrada aqui no Via Legal em 2012. Com o argumento de que a localização da barreira era irregular, o Ministério Público entrou com uma ação na Justiça Federal e levou para o Banco dos Réus a empresa concessionária, a União e a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. É um custo maior que os cidadãos vão ter que arcar, eles vão pensar, vão ter que incluir esse custo, essa restrição financeira, numa decisão de ir ao médico, numa decisão de estudar ou de não estudar. Então isso tudo é uma restrição ao direito de liberdade do cidadão e das empresas de uma forma geral também. O superintendente da Agência de Transportes admitiu que, no Brasil, a escolha do local para a construção de praças de pedágio ainda segue um padrão determinado apenas pela distância. O Ministério dos Transportes tinha uma política de cadência constante, o que significa que as praças eram equidistantes entre si, de maneira que a tarifa cobrada em todas as praças fosse igual. Mas a Justiça entendeu que, neste caso, a localização da praça de pedágio fere um direito básico, o de ir e vir. Por isso, a concessionária que administra a rodovia foi condenada a suspender a cobrança e construir uma pista alternativa para os moradores de Casimiro de Abreu. No interior de São Paulo, uma situação parecida também foi discutida nos tribunais. Em 2009, a construção de um posto de pedágio em um trecho da rodovia Fernão Dias deixou muita gente indignada. De acordo com o projeto, a barreira ficaria bem na entrada do município de Mairiporã. O temor é que, para fugir da cobrança, os motoristas usassem uma estrada alternativa que passa dentro do município e fica bem perto do sistema de abastecimento que fornece água para boa parte da cidade de São Paulo. Nós teríamos o risco de um caminhão com ácido ou com um material tóxico cair na represa e inviabilizar a água de 6 ou 8 milhões de paulistanos, né? 33% dos caminhões iriam ter a sua rota de fuga pelo centro da cidade e ao longo do sistema Cantareira. Os moradores levaram o caso à Justiça Federal, que, na época, suspendeu a construção da praça de pedágio. O Estado tem o direito de cobrá-lo, pode cobrá-lo, mas não quer dizer que esse direito é absoluto. Se porventura for colocado um pedágio em uma situação que provoque um desequilíbrio ambiental ou que provoque uma grave ofensa ao ambiente, isso pode ser questionado na Justiça. Um direito que parece óbvio, mas que continua sendo ignorado por muitos órgãos públicos. Ainda não é fácil receber pensão por morte quando o benefício é resultado de união estável. Juliano Domingues acompanhou a batalha de uma enfermeira de Pernambuco para ter acesso ao dinheiro. Um relacionamento com o Alexandre de 8 anos. A gente não casou, né, nem teve filhos, mas a gente vivia junto. Após 8 anos de relacionamento, Alexandre chega a falecer e aí é que começa toda uma jornada. O que Simone chama de jornada foi a batalha que ela enfrentou para conseguir receber a pensão pela morte do companheiro. O primeiro passo foi procurar o INSS. Quando a gente chega, o primeiro impacto, a primeira impressão que a gente tem é que a gente é completamente desestimulado, que a gente não tem direito a nada. Porque, não, você tem filhos? Sempre a primeira pergunta é essa. Você tem filhos? Não, eu não tive filho nesse relacionamento. Você não tem direito a nada. A pensão por morte é um benefício garantido por lei aos dependentes do trabalhador que contribuiu com a Previdência Social ao longo da vida. A lista de quem pode ter acesso ao dinheiro inclui cônjuge,
filhos menores de 21 anos ou inválidos, além de pais e irmãos que dependiam economicamente do trabalhador. Mas para receber a pensão é preciso apresentar ao INSS alguns documentos básicos, como a certidão de óbito e de casamento do segurado e a de nascimento dos filhos. A lei também prevê a concessão do benefício no caso de união estável. A união estável tem que se comprovar por meio de 3 documentos. Pode ser até o casamento religioso, onde tem um registro religioso, pode ser compras que ele faz no comércio comuns, que ele comprove que vive no mesmo teto. Conta conjunta bancária, alguma compra que ele fez que consta o mesmo endereço, até cartas que ele recebeu no endereço, onde bate o endereço de um com o outro. Simone conta que seguiu essa recomendação, reuniu todos os documentos e levou ao INSS, mas não teve sucesso. O INSS ele nega, mesmo com todas as provas, com todos os documentos, que provava que eu tinha uma união estável, que eu morava com o Alexandre, que eu convivi com o Alexandre, eles negam, eles não me concedem a pensão. Foi quando ela decidiu procurar um advogado e levar o caso à justiça. Foi necessário recorrer ao judiciário para que as pessoas que conheciam ela e que conviveram com ela na comunidade pudessem comprovar realmente que ela vivia como se fosse marido e mulher. A prova testemunhal não tem validade para o Instituto, mas na Justiça Federal ela foi decisiva para Simone garantir o direito ao benefício. Histórias desse tipo são comuns no judiciário brasileiro. A incidência é tão grande que o reconhecimento da prova testemunhal para a concessão do benefício em caso de união estável foi objeto de uma súmula da Turma Nacional de Uniformização, a TNU. O objetivo da Turma Nacional de Uniformização é tentar, como o próprio nome indica, dar uma certa unidade à jurisprudência em torno das matérias relativas aos juizados especiais, que hoje em dia no Brasil talvez seja uma das grandes mudanças que tem ocorrido no poder judiciário. A súmula de número 63 diz que a comprovação de união estável para efeito de concessão de pensão por morte prescinde de início de prova material. Traduzindo, para a Justiça, quem pede o benefício não é obrigado a apresentar documentos, um entendimento que facilita a vida de quem procura os tribunais. Entre as matérias previdenciárias, uma das mais comuns é a questão da pensão por morte. Então, o que o Judiciário Federal vier a dizer a respeito de pensão por morte no âmbito da Seguridade Social terá um impacto grande em número de causas e também na qualidade de vida das pessoas. Decisão que não sensibiliza o INSS. Para o Instituto, o pedido de pensão deve vir sempre acompanhado de documentos que comprovem a união estável. O que a gente faz é o cuidado na coisa pública, é conceder a quem efetivamente tem direito. Claro que em alguns casos, por falta de descuido, por falta de cuidado, há uma certa injustiça, que não é o que a gente queria que as coisas viessem perfeitas, mas o que a gente puder ajudar para que haja concessão, que a pessoa receba o benefício, nós faremos. E quando houver injustiça, o caminho continua sendo os tribunais. Quem recomenda é Simone, e por experiência própria. Se existe lei, a lei é para ser cumprida, né? E a sociedade tem que fazer parte disso. O Via Legal termina aqui. Na semana que vem tem outras histórias que foram decididas na Justiça Federal. Até lá!